Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast. Seu podcast que diz juridico ou juridiquês. E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila. Como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. E hoje com a chuvinha do Rio, pra quem não viu o nosso último episódio, assiste lá porque a gente falou sobre chuvas do Rio de Janeiro. A gente já tava preparado. A verdade é essa. Sempre preparado. Isso aí. Gente, eu tô gostando que o Manda pro Jurídico, ele tá transformando advogados em marqueteiros natos. Primeira headline do cara. Assistam o último episódio porque tem um gancho com o dia de hoje. Marketing dentro das resoluções da OAB aqui. A gente Marketing. preserva a nossa integridade profissional sem conflitos. A gente vai criar um curso e o nome do curso é Marketing dentro das 4 linhas. Essa é pra você. Aí a galera da esquerda não assina nenhum, né? Não assinou um episódio. Por que 4 linhas? 4 linhas, as frases eternizadas pelo Bolsonaro, né? É? Do que ele falou. Ah, é? Mas não pra sabia. mim isso era uma coisa comum, gente. Ó, então, talvez eu Talvez retiro. é. Talvez eu retire. Talvez a gente vai repensar e depois a gente conversa. Mas falando em marketing, direito e multidisciplinaridade, o Manda pro Jurídico hoje está trazendo uma pessoa que vai corroborar esse nosso posicionamento que sempre tivemos como bandeira, né? Que é trazer a multidisciplinaridade pro direito, coisa que a gente observa que é carente no nosso nicho. E estamos aqui hoje com ela, Karina Troncos. Mas aí, quem é Karina Troncos? Você deve conhecer como Nina Talks. Como é que você tá, Nina? Tudo bem? Tudo bom? Tô super feliz de estar aqui, gente. Prazer imenso. Agora, apresentando pra vocês que não estão vivendo, né, nos dias de hoje, Nina, a gente chama de Nina aqui na intimidade, na verdade. Carinhosamente. A Nina é uma desenvolvedora de UX, que é User Experience, né? Se for fazer experiência do consumidor, correto? Isso, experiência do usuário. Do usuário. É verdade, eu sempre dou esse nome. Faltou inglês. Ele é advogado viciado em CDC. Alô, cultura inglesa, Aí patrocina ele a gente aqui. Não é isso, ele tá viciado no É que CDC. eu já vi a tradução em experiência do consumidor alguma vez, em algum lugar. Não, né? mas também Foi no Google assim... Tradutor, foi no Google Tradutor. Tá certo, tá valendo. Não Tá deixa valendo? de ser consumidor, cliente, Foi usuário, numa porque tem até o cartilha, negócio do usuário, né? Meio ruim usuário. É. Usuário de Usuário. quê, né? Enfim. Começamos com a energia lá em cima, eu gosto Então, muito galera, a disso. primeira problematização é UX. E aí? Translate. Mas aí, puxando agora pra continuar a apresentação depois da minha falha, né? A Nina é top voice no LinkedIn, é especialista nessa área e tem uma página que é o Nina Talks, que fala muito sobre mulheres dentro da tecnologia em geral, e muitas vezes trazendo uma camada para outras áreas de como o UX, a ciência da computação e afins podem influenciar positivamente dentro da área, correto? Perfeito, isso aí. Aí, agora fui bem no gabarito. Hein? Nota 10. Mas, Nath falou pra mim agora que deixa eu fazer a primeira pergunta. Eu falei, pô, se Nath falou, quem sou eu para falar não? Né, Natália? Sem dúvidas. Nina, como a Karina Troncos se tornou a Nina Talks? Nossa, eu adoro essa pegada Maria Gabriela da Natália. Achei maravilhosa, achei maravilhosa. Marília Gabriela, eu sou muito sua fã, tá? Da Nina também. Então, um pouquinho de como que nasceu o projeto em si, né? Eu já tinha feito uma migração de ciência da computação para essa área de experiência do usuário, né? Trabalhando com, digamos assim, experiência voltada para aplicativos e sites, mas quando a gente fala de experiência do usuário é muito mais do que isso, mas é mais fácil de exemplificar. Então, muitas pessoas chegavam até mim de tipo, o que é esse UX? Com o que você tá trabalhando? O que você trocou de área? E eu já tinha ganhado, acho que 2 prêmios da Apple, a gente fala mais pra frente pra galera conhecer Por favor, também. sim. Então as pessoas, o que é isso? O que você foi pra Califórnia, etc e tal. Então eram muitos amigos de amigos que chegavam até mim pra entender o que eu tava fazendo ali da vida. Então meu WhatsApp era lotado de eu mandando o mesmo áudio pra diversas pessoas, explicando, falando das fixo, né? possibilidades. Não, era isso. Vou E compartilhar. aí, pra eu fazer essa migração, eu consumi muito conteúdo na internet, né? Foi um processo ali um pouco mais autodidata. E consumindo muito conteúdo em inglês. Então, Cultura Inglesa pode patrocinar a gente aqui. Vai estar muito presente aqui. E aí eu falei pros meus amigos de, cara, eu sinto falta tanto de conteúdo em português, como conteúdo iniciante, falando sobre a área, sobre como fazer esse tipo de migração, e mulheres falando sobre tecnologia. E aí até que algum dia um amigo falou assim, por que você não começa? E eu falei, não, tá doido, tipo, tô no início da minha carreira, mó vergonha, vai que eu falo alguma coisa errada, não quero me expor na internet, todo aquele primeiro, tipo, não. E eu fiquei com essa ideia, tipo assim, meses na minha cabeça de...
pô, não tem nada de errado eu falar o que eu tô trabalhando, o que eu tô estudando, o que eu estou fazendo. E aí era uma época que as pessoas criavam muito projetos, as pessoas não utilizavam tanto o próprio nome, assim. E eu ficava, cara, o que vai ser? Vai ser tipo Karina alguma coisa? Só que como a gente tava comentando, tudo com Karina eu achava que ficava um pouco grande. Aí era tipo Tech Nina, Nina UX, só que eu falei, pô, eu sou muito mais do que isso, eu gosto de muito mais coisas e eu não quero me restringir a só isso. Então aí surgiu o Nina Talks, porque Nina Talks sobre qualquer coisa. E aí eu comecei, vai fazer, agora em fevereiro vai fazer 5 anos que eu comecei o Nina Talks. Caramba! Muito tempo, então era o famoso quando tudo era mato lá no Instagram. Tipo, recente tinham lançado carrosséis, era tipo, nossa, eu falei, eu posso produzir as artezinhas e fazer um carrossel com as imagens e explicar algum conceito. Então foi tipo, comecei lá atrás, super despretensiosamente, eu não achei que iria, tipo assim, crescer tanto. Você se diverte? Não, cara, eu amo, assim, o que eu faço. Eu amo produzir conteúdo, eu amo receber o feedback da galera. E acho que como lida também com carreira, são mensagens de, cara, eu consegui a bolsa de estudos que você divulgou, eu conheci ela através de você, hoje em dia trabalho com isso. Então, assim, pra mim é muito gratificante, porque, cara, a carreira é uma parte, assim, muito importante, né, da Sem nossa vida. dúvida. Então, a Legal. gente se encontrar, então, isso que me deixa, assim, mais feliz. Ô, Nina, eu queria começar pelo começo, porque nós somos o Manda Pro Jurídico e Sim. trazemos pessoas de diversas áreas. Mas o que é UX Design? Perfeito. É o quê? Pegou experiência do usuário. Deu branco na prova, deu branco Pô, na quebrou no prova. meio. Vamos olhar pro colega do lado aqui, ó, ver se o cara já escreveu na resposta Conta da pra prova. colega do lado que ela é expert. Experiência do usuário, user experience. Ela me pegou, que eu tava concentrado aqui na resposta dela, ela jogou pra mim, pô. É pra ver, ó, quem tá prestando aqui atenção. Ela é personalidade da internet, ela já tem ó, Papo, é. esse jogo aqui. Dá falta muito pra mim, Natália. Dá falta vai muito. chegar lá, vamos Nada. com calma. É um passinho de cada vez. 5 anos aqui, pô. É verdade. Tem que respeitar. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de produtos e serviços digitais, né, a gente está falando de 3 pilares principais. Então, desenvolvimento, que é programação, a parte de design, que é a experiência do usuário, e a parte de produto, que acaba sendo negócios. Então, assim, quando a gente fala, são os squads, né, os times específicos ali trabalhando numa certa tecnologia. Então, o design ele é uma parte ali primordial para a gente entender quem são as pessoas para quem a gente está construindo, né, um produto? Quais são as reais necessidades delas? Quais são os problemas que a gente consegue resolver? Senão a gente cria ali um produto que a gente acha que vai ter uma boa adesão, mas se a gente não faz pesquisa, fonte e vozes da minha cabeça, né? Então, a gente levantar todas essas hipóteses, fazer entrevista, testar. Então, é um processo que, como estamos falando de pessoas com mentes e vidas complexas, e quem nunca baixou, por exemplo, um aplicativo uma vez e nunca mais usou, né? Então, como que a gente consegue criar algo que as pessoas efetivamente vão usar e que vai trazer um retorno interessante ali para a empresa? Então, a gente tem que entender quem são essas pessoas. Então, a gente está tanto nessa parte de pesquisa, como também ali na parte de ideação, prototipação, né? De vamos criar aqui as interfaces e tal. Os desenvolvedores desenvolvem e a gente volta também ajudando o pessoal de negócios a entender essas métricas de uso, fazendo teste de usabilidade. Então, a gente está muito cross ali em toda a experiência, desde a concepção até o acompanhamento ali do produto na rua, né? Você falou muito de aplicativo, quando você começou, você fazia questão de sites, interfaces. Isso é UI design, né? Isso. E aí, ó. como é que você diferenciaria o UX design pro UI design? Então, é muito difícil, assim, no trabalho você falar, tipo, terminei agora o UX, tipo, agora começa o UI, porque tá muito junto. Interligado, Então, né? a maioria das vagas é mais, tipo, UI, UX designer. A maioria das vagas você atua de uma forma mais generalista. Só quando as empresas são, tipo assim, muito grandes, e aí, tipo, vai quebrando e tendo especializações. Acredito que no direito seja assim também. E aí surge, tipo, UX researcher, que são as pessoas focadas em pesquisa. UX writer, que é a pessoa responsável por toda a escrita, por toda a linguagem, tom de voz daquele produto. Então, sei lá, um Enjoei, não sei se você já usou, tem, tipo, toda aquela linguagem um pouco mais divertida, Sim, descontraída. sim. Então, com certeza tem UX writers ali por detrás pensando isso. Então, a maioria dos times que eu trabalhei, eu era o tudo. E aí, trabalhava ali em dupla, etc e tal. Mas, quanto maior a empresa, vai tendo essas especializações, E sabe? é engraçado, né? Assim, hoje em dia a nossa vida é completamente digital. Tudo que a gente faz é por alguma interface digital. E essa questão do que a gente utiliza ser UX friendly, digamos assim, né? Você conseguir
trazer uma boa experiência do usuário e do consumidor, prestigiando meu amigo Rodrigo, faz toda a diferença, né? Pra você Sim. querer consumir aquele produto. No grupo que eu trabalho, a gente tá desenvolvendo um software. E quando a gente vai falar sobre ele, quando a gente falou sobre ele, inclusive numa reunião de advogados, mas falando sobre registro, etc., era sobre se a interface, ela era uma interface friendly, que era, se era uma interface que estimulava, que era fácil, que era intuitiva, que era importante. Pessoas de diversos níveis de escolaridade vão utilizar aquilo, né? Eu acho fantástico, assim, por mais que eu não entenda nada disso de forma técnica, é uma coisa que eu reparo muito. Se aquele produto, ele tem um diálogo com o usuário, traduzindo isso de uma forma muito minimalista, muito simples, assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já puxando nisso aí e fazendo o dever de casa que a gente sempre faz, estudo com a entrevistada. Você fala no livro que você também escreveu conosco, o livro de gestão, convite, enfim, tudo, né? Paulo Samico, Guilherme Totti e Tainá Carneiro. Claro. Tem que ser dito. Criatividade é comportamento, inovação é processo. Você fala sobre o ato da criatividade ser um ato de coragem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei bem interessante essa forma de pensar, de exercitar a criatividade. É porque a gente ouve muito, né, quando a gente é criança, a gente tem muita facilidade de abraçar a criatividade super bem, porque a gente não se sente julgado, a gente sai experimentando, desenha, curte, sei lá, aprende um novo instrumento, e aí conforme a gente vai passando, a gente vai se restringindo um pouco, acho que a gente vai se sentindo muito pressionado por fora a buscar essa perfeição, e a gente fica com um pouco mais de medo de errar. E eu acho que principalmente quando a gente fala de tecnologia, é a gente errar muitas vezes até a gente acertar nesse processo muito iterativo. E aí a gente tem que abraçar a nossa criatividade ali dentro. Então eu comecei em engenharia. E aí eu tinha essa cabeça muito de tipo, matemática, física é 0 ou 1, se a resposta não deu 80 é porque eu errei. E eu mudando para design, eu tinha muita dificuldade de tipo, experimentar. Então eu construía, sei lá, uma versão e tipo, eu dava uma travada. E aí o meu coordenador falava, cara, troca, tá em cima, bota embaixo, tá preto, bota branco, vira de cabeça pra baixo esse negócio. E eu ficava assim, tipo, pô, mas eu não consigo, e se eu errar, ele faz parte do processo. Então, ele falava, criatividade é um músculo. Então, eu acho que tem muito a ver com coragem por conta disso, porque a gente mesmo se bloqueia demais por medo de, tipo, julgamento ou achar que vai errar, sendo que é algo, tipo, é inerente ao ser humano a gente ser criativo, né? Faz parte do nosso processo, acho que inclusive é algo que nos diferencia das inteligências artificiais, etc e tal. É algo nosso da gente conseguir fazer essas junções únicas que vão permitir que a gente crie inovações super interessantes. Então, eu enxergo a criatividade como isso. É um músculo que a gente tem que trabalhar e a gente tem que tomar essa decisão de ser corajoso e vou exercer minha criatividade, porque isso vai me levar mais longe. É legal, porque você sai do plano de programação, que seria uma inteligência artificial, pro Sim. plano onde você tem que desenvolver talentos e habilidades para poder criar algo fora do plano cartesiano de Sim. engenheiro, por exemplo. Né? Gente, é bonito isso, né? Criatividade é uma decisão. Criatividade como decisão, né? Pois é. Decidir ser criativo. Você falou que os 3 pilares, assim, pra você, e aí, deixa eu ver se eu vou gabaritar na prova aqui, a resposta é programação, design e o produto. Isso. E o que você acha que é fundamental pra ser um UX designer, por exemplo? Tendo isso Sim, como os 3 sim. pilares. Eu acho que são coisas que muitas vezes a gente fala, pô, toda profissão precisa disso, mas é porque a gente precisa se comunicar super bem, porque é isso, como é uma disciplina muito cross e eu tenho que falar com todas as áreas, então já falei muito com o jurídico trabalhando como UX designer. Eu trabalhei por um bom tempo em plataforma de vendas da Globo. Então, assim, a gente lidava com pagamentos, a gente lidava ali com cobranças e a gente, né, e aceito de termos. Então, a gente tinha que ter isso muito claro, muito bem documentado, tinha que as pessoas entenderem. Então, foi aí que eu comecei a entender essa questão do jurídico não ser apenas consultivo, mas um jurídico ser participativo. De eu não só falar, terminei toda a tela e eu falava, gente, tá tudo bem? E eles falavam, não dá pra ser assim. Aí eu fico, mas eu já fiz tudo e tal, e por que não me envolveu antes? Eu ficava, é verdade, eu que errei. Então, esqueci sua pergunta. Habilidade de comunicação. Qual, É, que você habilidade acha de prescindível comunicação. pra ser um bom UX designer? Verdade. Acho que comunicação, acho que ser muito curioso. Porque, cara, você vai estar lidando com pessoas. As pessoas são muito diferentes. Então, a gente parte de uma hipótese e depois a gente vê que ela estava completamente errada. E a gente tem que, tipo, se reinventar. É empírico, né?
E essa questão de você também se adaptar super bem, né? Porque é tecnologia, são coisas novas que vão surgindo. Você tem que estar o tempo inteiro aprendendo coisas novas. E aí, decidimos que vamos seguir certo caminho e desenvolver certa solução. Depois de um tempo, cara, não é mais aquilo. Engaveta tudo e começa tudo de novo num outro sentido. Então, você tem que ser desapegado com o que você tá construindo. Tipo, falar, cara, eu não posso ser apaixonado pela solução. Eu tenho que ser apaixonado pelo problema. E tá tudo certo. Eu achei legal você falar isso, porque eu vi ontem no Instagram, assim, agora eu nem me lembro quem é, algumas referências, assim, de jurídico corporativo que eu sigo, gringo, que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu fiquei pensando muito. Ele falou que o profissional bem-sucedido hoje é o profissional com a maior capacidade de mudança e maior rapidez para aprender em relação às mudanças. Legal. É um perfil profissional que mudou completamente. Tem um pouco a ver com isso que você tá falando, né? Como você, gente, não rolou, vamos pra próxima, vamos fazer de um jeito diferente. Isso me leva a... Você fez uma transição de carreira. Você falou que começou na engenharia, agora você tá no design. Isso também é uma decisão corajosa. Como é que foi isso? Como é que é mudar de carreira? Então, foi um processo... Quando eu conto, o pessoal, tipo, foi de boa. Eu falo, gente, mas eu chorei muito. Eu chegava em casa, deitava no colo da minha mãe e falava, eu não sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Será que eu devia ter escolhido outro caminho antes e tal? Porque acho que a gente sempre... É colocado muito essa pressão de você vai decidir a sua profissão e você tem que seguir com ela até o resto da sua vida. Então, tipo, quando a gente tá ali, né, no ensino médio, meu Deus, eu tenho que escolher a minha profissão. E aí, acho que bateu muito aquele sentimento de, tipo, eu errei, e agora, o que que eu faço? Sendo que hoje em dia eu enxergo que tudo pelo que eu passei e tudo que eu aprendi foi super importante pra me tornar quem eu sou hoje. Então, eu sou uma designer de experiência do usuário, mas que eu tenho um background técnico de programação e isso é um diferencial. Isso não é algo que, tipo, é ruim. É ok que eu levei um pouquinho mais de tempo pra descobrir o que eu gostava, mas não joguei nada fora. Então, foi um processo ali de, tipo, entender que aquilo não era um problema e aceitar que tudo bem. E... entender que eu poderia buscar ajuda também com outras pessoas. Então, eu fui atrás de pessoas que já trabalhavam na área, pessoas que tinham feito migração de carreira, para elas me indicarem coisas para eu estudar. Eu puxei matérias eletivas na faculdade, departamento de design, fui entender se valeria a pena mudar de curso, se valeria a pena mudar de faculdade. Eu fiquei, tipo, muito tempo estudando isso. E aí, até que eu consegui o meu primeiro estágio em UX. Então, eu fiz a minha transição ainda estando na faculdade. E eu acabei me formando em ciência da computação e esse tempo inteiro trabalhando ali com design. Então, foi um processo também ali de desapegar um pouco... Desculpa. Desapegar dessa ideia de que eu tenho que me formar exatamente no que eu tô trabalhando e eu posso aprender sozinha, as pessoas conseguem me ajudar com isso. Então, foi um pouquinho essa loucura, sabe? Eu tenho uma dúvida. Já vou talvez tentar fazer um paralelo do direito com tecnologia, UX, etc. Onde eu trabalho hoje em dia, a gente contratou um serviço de gestão jurídica e etc. E, cara, a gente vem observando, naturalmente, eu acho até pela ambientação do departamento perante a plataforma, algumas dificuldades, né? E eu acho que é normal, a transição é normal. Ainda mais em tempos do direito que está ficando cada vez mais tecnológico. Meu ponto é, como os profissionais de tecnologia, devs, designers, etc., lidam com esses constantes feedbacks? Porque frequentemente a gente tem uma reunião com o gestor, do gestor da conta e etc. Como essa tratativa do outro lado, né, da relação? Porque do meu lado eu sei como é que é. E eu imagino todo mundo que contrata de serviço sabe como é que é. Mas do outro lado, como é que funciona isso? Como é a rotina desse tipo de feedback e também a tratativa do cliente? Depende também, acho que muito de tipo empresa e time, porque é muito importante você conseguir priorizar ali a sua rotina para você ter espaço para sempre estar desenvolvendo coisas novas, mas ao mesmo tempo ter tempo para corrigir o que não está tão certo. Exatamente. Então, eu sempre busquei, tipo, trabalhando como UXer de um time, separar um tempo para estar sempre colhendo feedbacks, para estar fazendo pesquisa. Então, necessitar desse tempo na minha rotina e também pedir um espaço na agenda dos devs para fazer esses ajustes. Então, é da gente, tipo,
botar ali na balança, né? Tipo, de estar atendendo as demandas de outros times, estar atendendo as demandas que a gente acredita que são super importantes, bugs que estão acontecendo em paralelo que a gente tem que cuidar também. Acho que por isso que a pessoa ali de produto é tão importante para ajudar a gente a equilibrar esses pratinhos. Essa galera que atende a gente é dessa tríade. Provavelmente. Mas seria de qual dos três? Provavelmente ou designer ou a pessoa de produto, tipo product manager, alguma coisa assim, pra estar recebendo esses feedbacks e aí passa pra galera de design, pra galera de programação, pra poder fazer os ajustes necessários. Porque a gente trabalha muito o que a gente chama de dual track. Então a gente vai tendo essas tracks em paralelo, que é de discovery e de delivery. Então, discovery é muito tipo, cara, a gente tem um problema, a gente tem que descobrir como que a gente vai resolver ele. E aí, isso tá rolando ali mais com o time de design. E aí, tipo, delivery, o protótipo já tá pronto, ou eu estou terminando o protótipo, e o time de desenvolvimento tá tocando. Então, essas coisas vão acontecendo muito em paralelo. Aí, quando surge uma nova coisa, a gente fala, tá, qual é a ordem de prioridade aqui? Qual vai ser a tarefa? E a gente... muitas metodologias ágeis para ajudar a gente a organizar, mas é isso, são muitas demandas ao mesmo tempo, vindo de diversas áreas, entrando em contato com o marketing, entrando em contato com o jurídico, entrando em contato com o atendimento ao cliente, então assim, é muito loucura e não dá para agradar todo mundo. Pois é, esse é o ponto, porque eu tenho a percepção, eu não vou falar qual é a contratada, nem vou falar as concorrentes, porque ninguém tá pagando a gente, a verdade é essa. Mas das que eu pesquisei, que eu observei, eu não consigo enxergar nelas um design amigável. Claro que eu consigo colocar todas as informações lá e pode ser funcional. Beleza. Mas eu acho que ser algo mais sutil, mais suave, que seja de mais fácil absorção da nossa parte, mais intuitivo, perfeito. Eu acho que é o grande desafio pra galera que trabalha com tecnologia no direito. Porque a minha sensação é que é difícil. Até porque é um usuário... Desculpa, Pedro, mas é um usuário que tá completamente não ambientado com aquilo, né? O profissional do direito, ele é um profissional que, num primeiro momento, ele, inclusive, é avesso à adoção desse tipo de tecnologia. Então, se não é zero friendly, não é intuitivo, a chance, de repente, dele... Deixa eu voltar pro meu Word... Não, e é um cliente muito específico também, né? De tipo, se eu como designer eu não mergulhar no universo de vocês, eu não vou conseguir produzir algo que faz tanto sentido, porque eu vou estar partindo ali do que eu acredito que faz sentido. E quando vocês utilizam no dia a dia, vocês falam, cara, não era exatamente isso que eu precisava. Então, por isso que é um trabalho nosso de tipo, existe até uma das metodologias que a gente utiliza, que é o shadowing. De sombra. Eu, sei lá, passar o dia inteiro observando a pessoa trabalhando pra entender qual é o processo dela, o que eu consigo melhorar e tal. É uma das metodologias que eu acho super interessante. Se eu vou projetar algo para um jurídico, se eu vou projetar algo para uma aviação da vida, um agronegócio, eu falo, gente, eu não sei. Se eu vou trabalhar no iFood, fica mais fácil, porque eu também peço comida, eu entendo um pouco mais como funciona. Claro. Mas fazer uma ferramenta jurídica, eu vou ficar assim... O que eu tenho que fazer? Eu não sei por onde começar. E falando em tecnologia e melhorias nas ferramentas, vocês utilizam nos seus projetos, por exemplo, inteligência artificial ou então programas como, sei lá, desde um chat GPT e Copilot da vida, alguma coisa que ajude você já que você não tem aquela familiaridade com alguma matéria ou com algum ramo profissional para você poder conectar essas ideias e as suas... Assim, botar sua criatividade ali daquela forma. Eu tenho a sensação que essa galera usa o ChatGPT desde 2018. A gente descobriu agora. Só pra vocês, agora popularizou, mas assim, a gente já tava usando aquela... Nenhum e-mail quando eu não era escrevo moda, em 5 eu já tava anos. usando. Exatamente. Então, eu pessoalmente uso muito o ChatGPT pra, cara, organizar as minhas ideias, sumarizar, me dar novas ideias. Sim, ele tá o tempo inteiro a aba aberta ali no meu celular, mas as próprias ferramentas que a gente utiliza, que nem você falou, o Copilot, já tem inteligências artificiais acopladas. Então, quando a gente fala de experiência do usuário, a gente utiliza muito um software chamado Figma. E ele já tem muita funcionalidade de inteligência artificial lá dentro pra facilitar a gente, tipo, vários plugins, muita coisa que a gente pode utilizar, que em vez de eu ficar lá meia hora, faço um retângulozinho para um botão, sei lá o quê, eu posso, tipo, dar um comando e ele já, tipo, agiliza o meu trabalho para focar minhas energias em outras coisas, que seja mergulhar nos problemas das pessoas, entender que essa conexão humana, que eu acho que é o mais difícil e é o mais importante no final das contas. Então, a gente automatiza ali as coisas mais tranquilas e o resto a gente pega pra gente. Porque no fim deve ter um trabalho também de não só entender o que a pessoa, o que o usuário
ou o consumidor gostaria, como antecipar um desejo que você não, que o usuário não sabe que ele tem. Então você pega uma plataforma e fala, cara, brilhante, mas na realidade, né, teve alguém que fez um estudo ali pra entender, pra antecipar esse desejo. Porque não necessariamente, não relaxa, não necessariamente que as pessoas pedem pra gente, né, como cliente, eu preciso disso, exatamente aquilo que ela precisa. Tipo, às vezes aquilo é um efeito colateral e que a gente tem que chegar na raiz do problema e tem uma forma muito mais simples da gente resolver aquilo. Alguém fala, cara, eu só preciso de mais isso daqui no meu Excel, e você fica, cara, mas será que é isso mesmo? Será que essa é a melhor forma da gente resolver aquilo? O que ela tá tentando fazer, na verdade, sabe? É a questão do problema e da solução, né? O cara tá viciado na solução, botar mais uma aba no Excel. Sim. Mas, na verdade, o problema não tá sendo visto, tá sendo mais focado na solução, né? Talvez seja essa o grande desafio, né? Saber diferenciar essas duas coisas. E, nesse sentido, outra coisa que me pega bastante, voltando no tema da criatividade, o desenvolvimento do processo, assim, identifiquei o problema. Beleza, vocês como especialistas em tecnologia, identifiquei o problema aqui. Vamos botar nosso mundo aqui, o problema jurídico. Tá aqui. A galera que tá com vocês desenvolvendo esse tipo de coisa, conversa com os juristas ou tem galera juristas dentro da galera da criação do desenvolvimento do projeto? Ou é algo que não conversa tanto, assim, com os devs e com o time de UX? Eu vou ser a chata que vai responder, depende. Então, dependendo... Ó, já posso virar jurídico, advogada. tudo depende, já pode ser advogada. Você gabaritou a resposta agora. Já, dependendo de projetos, eu já tive que ter o jurídico muito mais presente no que eu tava desenvolvendo. Ou se, sei lá, tava construindo ali uma home que eu tava simplesmente mostrando algumas funções, o jurídico não precisava estar ali presente, então, tipo, não era algo mega importante. Então, dependia muito do produto que eu tava, da tarefa específica que eu tava, mas eu já participei de diversos projetos, principalmente com a chegada da LGPD. Eu participei de muitos projetos que toda reunião que a gente tava, tinha alguém jurídico na mesa pra ajudar a gente, porque realmente não tinha como. Então, era ali uma dobradinha, um ajudando o outro. Você tem alguma predileção para tipo de estratégia que quando você começa a desenvolver um projeto de UX design? Então, eu gosto muito de ter um tempo para eu poder pesquisar sobre o assunto. E isso de, tipo, tentar entender qual é o problema de verdade que a gente tá buscando resolver. Porque é isso, as pessoas já chegam a esse problema. E foi o que eu falei. Será que esse é o problema mesmo? Levantar diversas hipóteses e entender se eu tô no caminho certo e sempre checando com as pessoas. Eu vejo designers que meio que se fecham um pouco num casulo. Tipo, beleza, recebi sua demanda, vou produzir aqui e aqui. Olha aqui que eu terminei. Aí você fica, cara, mas não era isso que eu precisava. Então eu vou sempre batendo com todo mundo que poderia estar envolvido. Até os desenvolvedores que vão efetivamente desenvolver aquilo, tipo, tecnicamente isso daqui é viável ou não. Então, por isso que eu falei, cara, comunicação, colaboração é algo muito importante na nossa disciplina, porque eu não consigo fazer nada sozinha. Então, eu acho que é importante a gente envolver ao máximo as outras pessoas, dá trabalho, gasta tempo, é difícil, mas no futuro eu sei que, tipo, vai me poupar tempo, vai poupar dinheiro da empresa e a solução vai sair muito melhor. Isso é muito comum também no direito. O cliente às vezes chegar com uma demanda ou até às vezes o cara já fala, não, já sei qual é a ação que você tem que entrar, assim. E aí você, ao longo do estudo do caso, você vê, cara, não era isso. Ele não sabe nem o que ele tá querendo e onde ele quer chegar. Não é isso o caminho, e aí você tem que dar uma direcionada no curso do processo para poder auxiliar o cliente. Também existe muito no direito, assim. O médico deve sofrer muito disso também, né? Também Ainda mais com eu estou com Dr. Google, né? Você joga no Google. Com o ChatGPT, olha, sei lá, bolinhas vermelhas, febre 38, aí pronto, você está com isso. Fala, olha, médico, eu já tô com isso aqui, tá? Eu só preciso do pedido, só o pedido. Mas, Anina, uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, até porque você fala sobre isso na internet, todas as vezes que a gente citou sobre desenvolvedor, a gente usa desenvolvedores, a gente nunca usa desenvolvedoras, nunca. É sempre desenvolvedor, e eu sei porque eu uso essa palavra muito todos os dias por causa dessa empresa, desenvolvimento de software, que a gente tá fazendo. Que agora é e devs. São 13 desenvolvedores. Não tem nenhuma desenvolvedora. Isso é verdade. Como é ser mulher na tecnologia? De fato, as mulheres elas ainda são minoria na tecnologia, nesse ambiente tecnológico ou não? Sendo minoria, há alguma forma de preconceito? Ou é mais difícil entrar no mercado? Você acha que existe de fato uma relação entre mulheres terem
uma tendência menor de lidar com ciências exatas, levando em consideração que tecnologia, num primeiro momento, é ciência exata, ainda que design beba dessas duas fontes, né, exatas e humanas? Somos minoria ainda, mas eu tô super feliz que eu tenho visto isso cada vez mais crescendo. Como eu tô no ambiente de universidade, eu fico acompanhando. Verdade. Então eu vou vendo ali cada vez mais meninas entrando nas aulas de computação e isso me deixa, assim, muito feliz. Mas eu acho que tem a ver justamente com esse incentivo, a possibilidade das meninas se enxergarem numa carreira em tecnologia. Né? Quando eu era mais nova, assim, meus pais sempre trouxeram tecnologia como uma possibilidade de carreira pra mim, porque meu pai fez computação, minha mãe não fez, mas ela trabalhou na mesma empresa de tecnologia que meu pai, meu irmão fez computação, então assim, eu falava que nem tem família de médico, o meu é tipo família de programador, entendeu? E aí quando eu pensava em faculdade, eu falei, cara, eu acho que é um caminho que eu vou seguir. E quando eu conversava com as minhas amigas, elas ficavam tipo, cara, nunca nem cogitei. Pra mim, tipo assim, médica, advogada, etc e tal, engenharias no máximo. Então, elas nunca pararam para pensar porque nunca foi apresentado como uma possibilidade. Então, eu acho que esse trabalho de mostrar que é uma carreira de, cara, você pode ser veterinária, mas você pode ser programadora. E, tipo, e ver se isso daqui é interessante para você, eu acho que é isso que falta. E meninas tendo mais contato, tenho conversado com algumas escolas que têm ensinado programação ali, ensino fundamental, Fundamental 2. Cara, as meninas curtem pra caramba. Então, eu enxergo que não é algo, tipo, de gênero, é algo de, tipo, mostrar que existe. Cultura também, né? Transformar essa democracia de gênero, assim, digamos assim. Não sei se é uma expressão... Inventei agora. Essa pluralidade de gênero dentro da tecnologia, como, por exemplo, engenharia. Eu lembro que um amigo meu fez engenharia mecânica, tinha uma mulher numa sala de... Ela gosta da faculdade da minoria, né? De feminina. Porque engenharia é uma faculdade super cheia de homem e depois de tecnologia idem, né? Mas, e agora você fala isso... Fico feliz por isso, até porque eu tava conversando com a menina que trabalha lá na empresa, e ela falou assim, cara, hoje em dia a ciência da computação, tudo que envolvendo tecnologia, hoje em dia tá mais concorrido que engenharia, se você botar no Enem da vida. Então, cara, esse aumento da concorrência com certeza se dá também pelo aumento de mulheres procurando esse tipo de carreira. E você enxergar referências ali dentro, então assim... Basicamente, referências de todo mundo é tipo Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, etc e tal. Você fica tipo, cara, cadê as mulheres ali? Sim. É verdade. E realmente tem, quando você vê, sei lá, tipo, tem várias CEOs, CFOs de Big Techs, só que elas não têm a popularidade tão grande quanto os homens do Vale do Silício. Então, tem esse estereótipo muito grande de um profissional de tecnologia, aquele cara que fica atrás do computador, sei lá o quê, que não fala com ninguém e fala, gente, não, tecnologia você tem que falar muito com as pessoas. E eu acho isso bem legal, assim, tem esse estereótipo de um cara esquisito, um cara, né, um homem esquisito, com gostos meio excêntricos. Eu acho incrível que chega a Nina, que ela já desenhou um arquétipo na cabeça dela. desenhou Mas é o isso. Gustavinho do Copacabana, Não, como é que era? Marcinho de Copacabana. Eu desenhei ninguém. Eu tava pensando... Não, mas só pra concluir, chega a Nina, toda linda, toda pele rosa, maravilhosa, toda rosa. Aí você fala, cara, ela fala de tecnologia pra, sei lá, somado todas as redes, 200 mil pessoas. E, cara, eu acho isso uma coisa, assim, incrível. Até pouquíssimo tempo, eu não falava sobre o UX Design. Até, sei lá, eu acho que em 2021 que eu comecei a falar mais sobre isso. Porque essa coisa do pós-pandemia, né? Ele obrigou a gente a se digitalizar muito rápido. Muito, Né? e absolutamente tudo. Perfeito. As coisas saíram do universo físico e foram muito pro digital de uma forma agressiva. Foi quando eu comecei a falar sobre isso, e ainda assim é um universo em que a gente engatinha, né? É uma coisa muito pouca. Eu acho, assim, propagar informação dessa forma é um serviço, sabe? Que você faz pra sociedade, pra todo mundo que te vê. E alguém que pode estar assistindo o podcast agora pode falar, cara, é uma opção, é uma coisa que eu posso fazer. Eu acho bem legal. Não, pode falar. Não, pode falar. Não, eu queria até falar, tipo, tem assim, pais que me seguem e falam, tipo, caraca, Nina, que legal. Tipo, mostrei o seu perfil pra minha filha e ela curtiu pra caramba. Não, é muito legal isso. Aí eu fico tipo, nossa, que felicidade poder ser essa pessoa que tá fonte de influenciando inspiração, alguma forma. né? E por você ser essa minoria absoluta no seu mercado, você acha que essa troca, por exemplo, de você ser uma referência, traz a experiência para você numa implementação, por exemplo, de um projeto de UX Design dentro de uma empresa? Algo positivo ou é mais desafiador porque você tem que vencer a barreira masculina que vai estar ali eventualmente até te contratando para fazer esse projeto? Então, eu sinto que foi mais desafiador, principalmente porque eu não tinha a autoconfiança em mim e na minha capacidade. Então, chegar numa sala de reunião
lotada de homens que têm muito mais anos de carreira do que eu, tomando decisões, eu ficava tipo, quem sou eu aqui? Tipo, eu não tenho nem coragem de levantar a mão e falar alguma coisa. E aí, com o passar dos anos, assim, eu fui ganhando confiança e tal, e consegui me posicionar e as pessoas me respeitarem no ambiente e pedirem pra eu ouvir minha opinião, e eu ficava tipo, caraca, eu consegui conquistar o espaço que eu gostaria. E foi até... Teve um momento que me marcou muito, que coisas tipo assim, que pra algumas pessoas é boba, mas pra mim foi super importante. Eu tava como estagiária de UX, e foi isso, entrei numa sala de reunião que era uma decisão lá super importante, a minha gestora de design, tipo, falou, vem comigo pra você, tipo, ter essa vivência, eu, tipo, ali no cantinho, e todo mundo discutindo lá, aquela coisa, tipo, super fervorosa. Aí ela levantou, fez o ponto dela, e, tipo, todo mundo escutando, eu fiquei assim, caraca, ela é muito boladona, tá todo mundo escutando ela. Eu ficava assim, eu quero ser assim quando eu crescer. Eu falei, gente, todo mundo parou pra escutar ela. Falei, meu sonho, eu quero ser que nem ela. É muito engraçado você falar isso. Aliás, não é engraçado, né? Mas é um fato. Outro dia eu numa conversa num grupo de WhatsApp, e aí, enfim, um colega, um amigo falou uma coisa sobre privilégio ou não de você ser mulher. Aí eu só citei uma coisa, eu falei assim, você não faz ideia do que é você ser mulher e você tá num ambiente profissional e o quão mais agressivo ou incisivo ou o quão mais autoestima trabalhada você tem que ter pra você dar a sua opinião de uma forma clara e enfática. Eu falei, você não sabe o capim que a gente come pra chegar até lá. Eu falei, nossa, você me vê falando num podcast, você acha que eu nasci desse jeito, podendo falar a minha opinião pra quem quiser, da forma como eu quiser? Falei, cara, isso é difícil pra caramba. E é interessante que você pega uma área que não tem nada a ver com nada. A minha experiência não tem nada a ver com design, né? A minha experiência é de advogada a vida toda. E é muito brabo, né? Porque você tem que conquistar o espaço. O espaço não lhe é dado. Ele não tá ali pra você. Nina, vem aqui, senta nessa cadeira. Qual é a sua opinião? Estamos desenvolvendo esse aplicativo. Não, é tipo, Nina tá lá. Nadando e chegando lá. Pra hoje alguém querer ouvir minha opinião é porque eu lutei muito pra conseguir me fazer ouvir. Todas as mulheres passam por isso. Mas 5 anos de Nina Talks, né? Sem contar o pré-Nina Talks também. Com certeza. E qual agregador você acha que é a implementação de um projeto de UX design dentro de uma empresa? O que você acha que, a partir desse momento, cria um divisor de águas e a pessoa te dá um feedback positivo como, cara, isso funcionou muito dentro da minha empresa, que fantástico o trabalho que você fez? Eu acho que é muito o que você falou de você pegar um sistema e você falar, tipo, cara, não tá intuitivo, eu tenho que aprender como é que usa esse negócio. Então, eu acho que são evidências de que faltaram bons profissionais de experiência do usuário atuando naquilo ali. Porque... Rapidinho, deixa eu só te cortar. Não, fica à vontade. Mas a pessoa tem essa consciência? O contratante? Ah, não, o contratante, muitas vezes, ele tá, tipo, no escuro. Ele falou, tipo, preciso de um sistema. E o contratado fala, vou te dar um sistema. E é isso. Foi o que eu imaginei. Você precisa, eu sei fazer. Mas não necessariamente da forma mais fluida possível. Que a gente falou que tem aquela experiência que a gente chama invisível. Tipo, cara, tudo acontece tão fluido que você nem sente que a experiência é boa. Mas quando é ruim, você sente muito fácil. Muito verdade. Entendeu? Porque a tecnologia é pra ser uma extensão ali, é pra facilitar algum processo, alguma coisa. Então, se ela virou uma barreira, você fica tipo, cara, ela não tá cumprindo o propósito dela, que era facilitar alguma coisa. Todo advogado que lida com, em regra, processos digitais, ele passa por isso, essa raiva, esse sentimento de era pra funcionar, não está funcionando. Inclusive a TJRJ hoje soltou uma notinha no Instagram, dizendo que vão migrar do sistema PJE pro EPROC. Mentira! É só migração. De novo? Isso aí nem o Trump aguenta de tanta imigração que tem de sistema. Olha, gente, contratem a Nina Talks, por favor. É mesmo, pelo porque amor de assim, Deus. cara, é desesperador, né, Pedro? É desesperador. Assim, a minha interface não é Imagino. tanta, mas recentemente, enfim, por uma questão específica desse momento de janeiro, eu tô precisando fazer muita interface. Tô olhando muito processo, de fato, através das plataformas. Gente, é muito ruim. É muito ruim. E as coisas não são integradas entre si, né? Não. Eu, por Não. exemplo, sei lá, que eu tenho empresa por conta do Nina Talks. Eu fico, gente, nada conversa com nada dos documentos que eu preciso emitir, da contabilidade do sei lá o quê, do contrato que eu assinei. Eu fico tipo assim, cara, nem eu entendo o que eu tô fazendo, entendeu? Isso é muito doido. Não, mas assim, já foi muito Já foi pior. pior. Se é que você consegue acreditar nisso. Mas assim, acredite, já foi muito pior. Hoje em dia você tem comunicações, sei lá, um portal Gov, por Sim, exemplo, que faz a não, comunicação. Graças a Deus, quando eu entro com o Gov, eu fico tão feliz. O Regim, que já comunica uma junta comercial com o registro, mas assim, antigamente não tinha nada. Era literalmente, você tinha que ir, sei lá, Receita Federal, Junta Comercial, o governo, sei lá, você tinha que ir cada um órgão. Cara, mas e o PJE já foi horrível. O PJE
PJE é Graças ao CNJ, no caso, né? Que foi ele que mandou implementar o PJ, que é o pior. Vamos pegar o pior? Vamos, então. Vamos lá, vou dar com os advogados aqui agora. Pega o pior aí. PJE, que é, digamos assim, é o portal em que você usa o processo online, Processamento não mais eletrônico de físico. jurisdição. Exatamente. E você faz tudo por lá, uma série de coisas. Você peticiona, você é notificado, você responde notificações. Cara, mas ele é assim, Muito ruim. desesperador. Ele é uma coisa que você olha, ele é zero user-friendly. Você olha assim, Zero. você tem vontade de... Você Nina, fica assim, eu olha não sei só. nem por onde De começar. deitar. Eu vou- Não, vontade de deitar. pra você ter uma ideia, a OAB oferece aula pra você aprender como é que funciona. É tipo assim, Acho que essa é a uma maior parada muito evidência de mongoloide. que o negócio é, tipo, muito mal É, que uma feito. coisa não funciona, né? Ah, vou te dar uma sugestão de conteúdo. Faz um react do PJE nas suas redes sociais. É, boa. Gente, Tipo Casimiro, Vai sabe? bombar, vai bombar. Não dá pra abrir o PJE aqui, não teria que ter um... Agora, É muito indo bom. pro lado positivo, eu acho que a Apple é um case muito positivo nisso, né? Tipo, a começar pelas lojas dela, né? Porque eu acho que, assim, na minha cabeça, eu não consigo lembrar de nenhuma outra loja que trouxesse uma experiência pro usuário de você tocar no celular, de você querer aquele contato, ter o contato, mexer lá num laptop, num tablet, o que quer que seja. Isso é uma invenção da Apple? Ah, essa loja, esse conceito de loja, acho que Esse sim, eu não lembro de conceito de loja nenhuma que você outra. manuseia ou Você não sei, de manusear. Manusear, não Eu sei, acho mas que de não. tipo, todos os pontos de contato que você tem com a marca, São você incríveis. enxergar a mesma experiência se Ah. você tá na loja, se você tá no site, Sim. se você tá fazendo um unboxing do produto, se você tá, tipo, utilizando. Você enxerga que é uma experiência Apple. Então, Sim. tipo assim, Ah. é muito fora da curva É muito que eles diferenciado, fazem, né? sabe? E isso é um case que, por exemplo, vocês estudam, que vocês tentam, de alguma forma, conseguir adaptar pro caso concreto de vocês? Eu acho que, tipo assim, Apple e Disney são, tipo, dois mega exemplos É, a de... Disney, é verdade. É, o A jeito Disney é uma- Disney de ser. De encantar. De Uma encantar, coisa é. assim, Encantar. eu lembro que a É. capa tem uma chavezinha. É, Cara, é encantar. muito bom O método porque- Disney, talvez, de É. encantar é uma coisa. As pessoas dão palestras só sobre esse livro. Não, eu sou Não, a doida Disney pra fazer também o é curso da fantástico. Disney. Eles têm cursos de experiência do cliente. Porque quando a gente fala experiência do usuário, é muito focado, beleza, ali em produto digital. Mas a gente fala de experiência do cliente, a gente fala de, tipo, design de serviços como um todo, né? Sim. De, por exemplo... O jeito Disney de encantar os clientes. Isso, Isso. cada um falou uma palavra. Tá tudo certo. se É forca, juntar. né? Forca aqui. Eu comecei a tomar vitamina Q10 hoje, gente, ó. Até o meio do ano que vem eu vou estar tinindo, vou estar lembrando Eu de nem sabia que tudo. existia isso. É um livro. A Por quê? minha irmã é viciada em Disney. Ah, Então, tipo, essas não, coisas assim falta que eu vitamina Disney. Eu já sei de tudo. Não, mas assim, ela é viciada na parte técnica mesmo. Sim. De marketing, assim. Eu acho impressionante. Ah, tá, não vi. Não, mas pode... Não, pode falar, pode falar. Não, tá muito mais na pauta que você tá falando do que eu É falei. porque eu de verdade eu não ouvi o que você falou. Sua irmã viciada em Disney, conceito, sua irmã formada em marketing. Taca daí, vai. E toma vitamina também. Não, né? sempre tá bem. Acho que a gente tá precisando. Beleza. Mas é verdade, a Disney, por exemplo, ela tem uma experiência que eu lembro, é um estudo, eu não sei se tá num livro ou não, mas eu já li sobre isso na internet, que, por exemplo, ela tem um estudo que pra você não sentir que, por exemplo, o lugar não é sujo, alguma coisa assim, ela fez um estudo pra saber de quanto em quantos metros precisa ter, por Uma exemplo, uma lixeira. lixeira. tem isso. O que Tudo lixo é por baixo, né? também Uma cidade é. subterrânea dos Então tem uma cidade funcionários. subterrânea. Cara, isso é um baita case, é Cara, muito maneiro. eu fui na Disney novinha e fui na Disney bem mais velha, uns 3 anos atrás. Aí você foi no Epcot, né? Pra ficar bebendo lá as tequilas, né? Pô, tem que Passei ir, né? por todos os países bebendo. Pô, Agora muito pode legal o beber em todos os Epcot. parques. Cara, a experiência, quando você é adulto, já trabalha com negócio, e você pensa na Disney, a Disney é loucura, cara. É loucura o que eles fazem. Eu ainda fiquei hospedada na Disney. Ah, nossa. Então você ainda tem toda aquela experiência da hospedagem na Disney, você vai pegando aqueles trenzinhos. Você fica, gente, como é que fazem isso funcionar, Como é que né? faz Como isso que é funcionar? essa Como é que faz estrutura isso E é por tudo trás? pensado, né? Não é tipo, sei lá. Os mínimos é. detalhes. Não. Tem Os muita fogos de gente que artifício fala. no final, no Gente, castelinho. gente, Tipo, eu choro, tudo é muito pensado, é muito legal. O pessoal fala às vezes, tipo, o Walt Disney é meio que o primeiro designer de experiência do usuário, assim, Ah, tem é? gente que Ah, fala. pode ser. É. E até vocês falaram de Disney, tem um livro, pra quem quiser, é o Fácil de Usar. E eu acho que ele é muito interessante pra pessoas de qualquer área, assim. E ele usa muito a Disney como exemplo, então ele fala muito, tipo, o case da Magic Band, que é aquela pulseira, né, que você, cara, você usa pra entrar, você Sim. usa pra Sim. comida, você usa pra você resgatar suas fotos. É isso, dessa experiência, tipo, seamless. Não tem, tipo, um bando de atrito. As coisas vão funcionando de uma forma muito bem orquestrada. É Aham. isso, sabe? Isso aí o Clube Med já fazia no modo brasileiro aqui, com as bolinhas de pulseira que você ia dando as bolinhas pra poder comprar as coisas. Com Errado miçanga. não tá. MVP, É, o mínimo tá produto vendo? viável. É aí, verdade. ó, é Mas isso. agora já falou de muita coisa aqui de UX, etc. Agora, só que a gente, como jurista,
a gente vai falar agora a palavrinha da moda quando a gente faz essa interseção de UX direito, que é o legal design, né? A gente teve uma entrevista maravilhosa com a Priscila Brandão e eu gostei muito dessa entrevista porque ela foi muito prática em alguns aspectos. E a gente tem muito advogado hoje em dia, advogada, enfim, juristas em geral, que apesar de entender a importância do legal design, não conseguem aplicar, porque não tem nem um fio da meada para começar. Se você vai conversar com uma pessoa que não tem nenhuma familiaridade com isso, mas é interessada, é curiosa, fundamento que você acha muito importante, quais são os pilares, assim, pra gente começar a pensar numa forma de transformar nossos documentos, contratos, processos, petições, etc., mais amigáveis para a pessoa que está lendo? Então, quando a gente fala muito de legal design, a gente fala de trazer o design centrado no humano, o design centrado no usuário para próximo do jurídico. E aí tem a ver com o que a gente conversou aqui de trazer as pessoas que vão ser os nossos clientes finais para perto. E as pessoas que são fora do direito, que nem eu, a gente morre de medo do juridiquês, porque pra gente é um ambiente desconhecido. Eu vou, sei lá, assinar meu contrato, todos os contratos, eu falava, pai, lê pra mim, por favor. Porque, tipo assim, vai que, tipo, eu tô vendendo a minha alma e não sei. Foi até que eu comentei com você, eu falei, gente, eu me achava fluente em português até eu ler um documento jurídico, assim, eu falo, gente, tem palavras que eu não sabia nem que existia. Então é isso, a gente tem medo do desconhecido. E eu tava até conversando com você, a gente falando, tô processando uma empresa. E eu vou participar de uma audiência de pequenas causas semana que vem, inclusive. Olha. E eu achei muito legal que a empresa que tá me ajudando, ela é muito, tipo, user-friendly nesse sentido, porque ela vai me dando uma visibilidade do que vai acontecendo. Ó, a data, assim, assado, a gente tá na etapa tal. Normalmente demora tantos dias. O que acontece nessa etapa é XYZ. E eu vou ter audiência e eles não vão poder ir comigo, porque é uma empresa de São Paulo, então não tem ninguém aqui do Rio. Eles, a gente vai te mandar uma documentação explicando como funciona tudo. Pra você chegar lá, tipo, tranquila de como que vai funcionar. Falei, gente, pra mim isso é, tipo, estar aplicando o design centrado no humano da melhor forma possível. Porque eu tô me sentindo muito segura de estar fazendo o processo com eles. Eu vou voltar, provavelmente próximos eu vou fazer com eles também. E eles descomplicaram pra mim disso de uma forma, tipo, muito tranquila. Então, pra mim, não tá sendo uma experiência estressante, assim, de forma alguma. Eu falei, cara, um baita case. E uma dúvida, eles são um escritório jurídico ou eles são uma empresa que tem esse tipo de assessoria? Eu acho que é uma empresa que tem esse... Mas eles são focados em coisas de pequenas causas. Então, eles têm advogados, mas aí tem as pessoas que, tipo, vão me auxiliando. Aí eu tenho, tipo, uma pessoa em especial, qualquer dúvida que eu tiver, ela vai me ajudando. É uma startupzinha. Eu falei, gente, que legal. Eu tô curtindo muito, assim, o processo, Fiquei sabe? interessada. Depois você fala o nome pra gente entender como é que é. Legal. Esse tipo de bench. Mas, beleza. Mas eu tô insatisfeito. Eu quero saber, assim, cara, me fala 3 palavras mágicas, assim, pra quem tá começando. Sim. Pensei que fosse. Me fala 3 coisas que eles falaram da audiência que você vai precisar falar no dia. Meretíssimo? Cara, ele tá imbuído no espírito Disney. Eu quero 3 palavras mágicas. Eu quero 3, assim, 3 sinais, assim, Você que eu quer preciso. rios, né, Rodrigo, que eu sei. 30 segundos. Prepara o corte, Brunão. Não, mas sério mesmo, o que eu preciso, assim, conceitos importantes pra eu poder, pelo menos, observar, dar uma googlada lá, vou olhar no chat GPT, porque eu não... pra dar um start nesse tema. Assim, não sou especialista em legal design. Eu lembro que acho que até tem, tipo, alguns pilares principais, mas eu não sei de cabeça. Mas eu acho que o primeiro é isso de pesquisa. Tipo, cara, você tem que entender o seu cliente. Tipo, você vai estar trabalhando com pessoas que nem eu, ou são pessoas de um ramo em específico, etc e tal. Eu tinha pensado... acho que tem a ver com... Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Meio que acessibilidade, né? Tipo, como que eu torno esse meu conteúdo, esse meu processo acessível da melhor forma possível. Isso é muito difícil pra quem trabalha na área do direito. Isso é muito difícil. Tem a ver isso com acessibilidade, com facilidade. Eu tô tentando pensar num terceiro pra ficar bonito. Mas acho que esses dois sintetizam bem. E eu acho... Vamos pensar. Eu acho que, tipo... Participação? Tipo, permitir que essa pessoa participe... Do processo. Do processo como um todo. Dela não só receber as suas devolutivas, mas ela estar ali presente de alguma forma, sabe? Comunicação, né? Acaba sendo comunicação. Isso é legal, a gente pode trazer para um exemplo. Por exemplo, você é uma empresa grande, que você tem uma série de funcionários, você precisa criar algum tipo de manual ou cartilha. Então, de repente, chamar alguns funcionários de algumas áreas para participar, para ver se eles estão entendendo, para ver se aquela forma de interface faz sentido, para ver se aquelas palavras utilizadas, elas são claras, são compreensíveis.
Porque realmente o jurídico, quando ele quer, ele escreve outra língua. Ele distancia muito. Se ele tiver muito boa vontade, ele distancia É absolutamente. muito fácil, assim. é muito fácil distanciar. Muito. Do jeito. É Muito muito fácil. mais fácil de se distanciar do que aproximar, Sim, inclusive. sim. Até porque esse movimento é novo do jurídico descomplicar, Sim. desjuridicar o juridiquês. Esse interesse é novo. Até leis nesse sentido vieram muito recente após pandemia, inclusive. Interessante. Então, por exemplo, a lei a famosa, ficou conhecida como a MP da Liberdade Econômica, que depois foi convertida em lei, ela traz vários aspectos de, por exemplo, se o contrato tiver escrito de uma maneira que você não entenda, em desfavor de quem escreveu, vai ser a interpretação. Então, se eu escrever o contrato com palavras que você disse que, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, se você interpretou aquela palavra que eu botei de forma complexa, divergente do que eu tinha escrito, vale a tua interpretação e não a minha que escrevi, entendeu? Nossa, que interessante. Então, assim, são movimentos jurídicos novos que estão vindo para justamente sanar esse problema. Porque o advogado tinha essa mania de botar latim em tudo, usar palavras complexas para falar que ele era muito erudito. E assim, Sim. isso não comunica com pessoas que são, no final, usuários daquele produto, né? Que é um Nem só contrato, uma ação. E enfim. nem só advogado. Aqui a gente fala, somos 3 advogados, mas o CNJ, ele lançou uma cartilha com algumas leis ou modificações de leis agregadas para você poder tornar mais simples o acesso ao judiciário, incluindo juízes, desembargadores, operadores de cartório de modo geral, porque assim, tem que ser um pacto para todo mundo passar a falar mais simples. Porque o usuário, o consumidor, o cidadão que está pleiteando um direito jurídico, ele precisa entender ser o advogado, mas ele também precisa entender a decisão que o juiz vai dar para ele, né? É muito louco você precisar de alguém para traduzir aquilo que alguém fala. Ou seja, é que nem ter aulas pro PJE. Pô, não faz sentido nenhum, sabe? E acho que é isso que a gente também tá tentando fazer dentro de tecnologia, né? Facilitar esse letramento digital das pessoas para elas terem mais facilidade de acesso a tecnologias como um todo. Porque senão a tecnologia acaba virando uma barreira. E aí a linguagem do jurídico se torna uma barreira para as pessoas se aproximarem também. Então, como que a gente consegue tornar as nossas áreas mais acessíveis para as outras pessoas? Então, até um exercício legal que o Samico me chamou para um evento da B2L para eu falar um pouco sobre a experiência do usuário. E o exercício final era de, eram jurídicos de diversas empresas que eram meio que os 10 mandamentos de boas práticas do jurídico, para o pessoal trocar e experiências e tal, e eles poderem levar para as próprias empresas como que eles conseguiam estreitar melhores relações com as áreas, né, com os clientes internos, para não ter essa barreira. Porque senão fica um bypassando o outro, né? Um não fala e cria esses silos. E aí, como que a gente vai construir coisas boas assim, né? E falando em experiência, agora indo pro quadro aqui do Raul Gil, quem sabe faz ao vivo. O que você acha de podcasts em geral, e pode usar o Manda pro Juiz, por exemplo, que você, como UX designer, você entende que, cara, a maioria dos podcasts erram nisso na forma de implementação de comunicação. E que você... Provavelmente existe um lugar comum ali que você consiga identificar, e pode usar a gente como exemplo. Querendo uma consultoria, uma consultoria online aqui pra gente. Eu passo meu Pix. Olha, assim, é porque, pesquisa com cliente. É porque eu vou ser um perfil muito específico, que eu ouço muito podcast quando eu tô dirigindo. Então eu procuro episódios mais ou menos no tempo da minha trajetória ou a trajetória de ida e volta. Muito então, verdade é uma isso. forma com que eu acabo funcionando. Então, como eu demoro, 1 hora... Eu sei que, um podcast mais ou menos do tamanho do Manda pro Jurídico funciona pra mim. Mas aí, às vezes, eu sei que é algo mais rápido, eu sei quais são os podcasts que tem, 5, 10 minutos e vai funcionar. Então, é a forma com que eu utilizo. Mas o meu namorado, ele bota aqueles podcasts de 4 horas e fica trabalhando. Eu fico, gente, eu não consigo ficar ouvindo o negócio e trabalhando ao mesmo tempo. Ele, vê aqueles, sei lá, que tem 10 horas o pessoal no episódio e fala, gente, pra mim isso é inviável. Então vão ter isso que a gente até chama, as personas, né? Quais vão ser, né? Quem são as pessoas, os perfis, os agrupamentos que vão estar consumindo aquele conteúdo. Então vale até, em algum momento, fazer uma pesquisa. Você que acompanha o Manda pro Jurídico. Quem é você, né? Vocês mapearem quais são as perguntas que vocês gostariam de terem respondidas. Não só, demográficas, mas, como que você conheceu a gente, onde você trabalha, o que você tá buscando ouvir, o que você gostaria de ouvir, qual foi o episódio que você mais gostou. Então, isso ajuda vocês a moldarem para a experiência do cliente ouvinte seja a melhor possível, né? Excelente resposta, porque a nossa estagiária tá aqui e se ela quer gabaritar a prova, ela tá anotando todas essas informações, né? Não precisa anotar, tá gravado, Pedro. Olha que maravilha. O form já tá pronto ali. Que o form já vai estar pronto.
Mas agora eu vou fazer uma pergunta leve. Dos projetos que você participou, qual que você mais se orgulha de ter sido parte dele e aquele que você teve a sensação no final que você falou, caraca, mandei muito bem nesse projeto? Então, eu acho que um que teve um impacto pessoal muito grande em mim foi um aplicativo que hoje em dia acabou não indo pra frente, infelizmente, teve muitos problemas, mas era um aplicativo voltado para crianças com hemofilia, para ajudar a fazer o acompanhamento. Então, tipo, do médico conseguir, tipo, à distância, saber se a criança, né, e os pais estão conseguindo fazer as injeções necessárias, se ela tá com muitos machucados, etc e tal, pra criança não precisar ir toda semana, ou etc, pra um hemorrio da vida pra ver se estava tudo certo. No final das contas, a gente não conseguiu dar continuidade nesse projeto, mas pra mim foi uma vivência muito legal. De estar conversando com os médicos, de estar conversando com os enfermeiros, de participar de, tipo, as aulas, né, que os pais tinham pra aprender a fazer as aplicações. E a gente falando, cara, como que a gente consegue botar isso no aplicativo pra pessoa poder consultar depois? Então é um projeto, assim, que eu me orgulho muito, mesmo tendo ido pra frente. Alô, Ministério da Saúde. Vamos botar pra frente, abrir uma licitação. A gente aqui já contratou a Nina pra vários entes, se você parar pra pensar, né? A gente já colocou ela assim, ó, prestando serviço. Pegamos uma consultoria também, porque a gente não tá de bobeira. Né? Tá. Oi, Nina, conta pra gente uma coisa que quando eu te conheci, eu fiquei curiosa e ainda tô porque não sei muito do que se trata. Como é que é essa escola da Apple? O que que ela faz? Por que que ela traz uma premiação? Sim. O que que é isso? Então, é que tem duas coisas. Tem as Apple Developer Academies, que são esses laboratórios, que foi onde foi o meu primeiro estágio, e hoje em dia eu trabalho lá como mentora. E tem esse Apple Scholarship, né, que a gente chama, que é uma premiação mundial que não tem vínculo, mas a maioria das pessoas do Brasil que participam são participantes e ex-participantes da Academy, porque a gente fala muito da premiação lá dentro. Então, a Apple Developer Academy é esse laboratório que está há 10 anos no Brasil. A gente fez 10 anos agora. Só que ele sempre teve um NDA muito forte. Então, tanto que no início o nome nem era Apple. Quando eu participei em 2016, era BEPID. Era Brazilian Educational Program of iOS Development. Então, quando eu falava, tipo, estagiei no BEPID, eu pensava, o que que é isso? Gente, é um programa da Apple. Só que eu não posso falar. Então, é um programa... Nina, é gravado, tá? Se tiver Não, algum tudo bem, pedido, não, tá de boa. Hoje em dia Já eu posso venceu o falar. Se tiver na validade do NBA. Já venceu. Não, hoje em dia eu posso falar tranquila. Que é um programa em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia como um todo, de um incentivo, né? Então, tem 10 academies no Brasil, em parceria com universidades, tanto públicas quanto privadas, e a daqui do Rio em parceria com a PUC. Então, é um programa, digamos assim, de estágio, em que os alunos, né, de graduação ficam com a gente durante 2 anos, e a gente ensina desenvolvimento UX, a gente ensina UX design, uma pegada ali de empreendedorismo, e aí eles desenvolvem os próprios projetos. Então, eu digo que é um programa de aceleração de carreira desses alunos. Faz um trainee, né? Tipo uma incubadorazinha, assim. Legal. Só que, tipo, a gente pega uma galera, tipo, muito crua, ensina do zero, e eles podem tirar esses projetos do papel. Então, é um programa que prepara muito os alunos, tanto que eu saí de lá, assim, tipo, caraca, eu cresci 10 anos em 2. E eu fiquei sabendo dessa competição. E a competição é para estudantes do mundo inteiro, para você participar da conferência da Apple que tem lá, que é a WWDC. Que não é de lançamento de iPhone. Essa é de, tipo, lançamento de novos softwares, né? De novos sistemas operacionais, etc. E aí, uma das formas de você participar é através dessa premiação, que eles escolhem 350 alunos do mundo e leva lá pra conferência da Califórnia e premia. Aí eu fui vencedora durante 5 anos. Uau! Caramba. Ganhei 5 vezes. Vai ser ex antes do Brasil. Cara, pior que Tá eu não posso tranquilo. mais. Eu não posso mais participar. Ah, não? Pô, já Não. virou o concurso, né? É O complicado. nego tava achando que era marmelada já, né? Pô, sempre ela menina Pô, aí. toda hora. Pô, não aguento mais essa garota aqui, cara. Pô, pagar passagem pra ela, vir aqui pegar o prêmio. De novo. Mas com certeza foi merecido. Não, Brincadeiras à parte. brincadeira da Tá parte. desmerecendo? Não, hoje em dia tem que falar, né? Porque tem sempre a galera da internet que vai achar que a gente tá desmerecendo, mas não só.
Mas e aí, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Eu acho que ela tá quase ficando rouca já aqui, de tanto que a gente bombardeou ela de pergunta, né? Não, uma coisa que assim, a gente não falou, mas eu queria. Entra no LinkedIn da Nina, confundi Lina com Nina, ia falar LinkedIn, meu perdão. A Nina é LinkedIn Top Voice. Eu achei, ela entrou numa categoria que eu achei muito legal, eu até perguntei aqui pra ela se tinha alguma diferença. Ela é LinkedIn Top Voice Gen Z, então ela fala pra essa geração mais jovem. Eu achei muito legal isso, assim, né? Eles entenderem que o seu discurso é um discurso realmente de incentivo. Pra mim, né, quando o LinkedIn fala, continue falando, estou te impulsionando pra falar pra galera mais nova, é um incentivo, achei muito legal. Então entrem no LinkedIn dela, é demais, é muito bom, assim como no Instagram, Nina Talks. Eu queria, você lembrou bem essa parte, eu queria fazer uma pergunta a você, Nina. Você agora, referendada pelo próprio LinkedIn como uma influência da geração Z, como você vê a diferença de comunicação da nossa geração, que é millennial, para a geração Z? Você acha que essa barreira é muito grande? Porque eu acho que é um dos maiores papos que a gente tem hoje em dia no ambiente profissional, é essa barreira, né? Porque, minha sensação, eu vejo que a nossa geração, para a geração mais velha que a nossa, eu vejo menos barreiras do que a nossa para a geração Z. Eu posso estar errado. E, se for o caso, me corrija. Se não, dá essa perspectiva, porque eu acho que é um grande desafio aí para nós millennials que, enfim, seguindo o rumo natural das coisas, vamos assumir as principais lideranças em breve. Sim. Se já não assumimos. Né? Então, eu acho que, assim, é difícil generalizar, mas eu acho que a geração Z, ela tem uma relação muito diferente com o trabalho, que é o que a gente tem visto dessa flexibilidade muito maior, muito mais possibilidade de carreiras além das tradicionais. Então, até eu, que hoje em dia consegui um trabalho em que eu trabalho na Apple Academy part-time, sou part-time criadora de conteúdo. Tipo, pros meus pais é meio, tipo... Como assim? Então, são realidades muito diferentes de trabalho das pessoas, tipo, empreenderem ali por fora, tem algum negócio diferente, tipo, faço uma cerâmica ali também, e, tipo, vendo pros meus amigos. Então, eu acho que, principalmente pós-pandemia, são pessoas que valorizam muito essa questão de, tipo, saúde mental, quero fazer as coisas que eu gosto. Então, acho que isso impacta os millennials também, mas a geração Z que tá chegando agora para esse mercado de trabalho, eu acho que tem essa relação muito mais estreita com eu não vou me matar de trabalhar. Entendeu? Virou uma prioridade. Virou né? uma prioridade, tipo, enxergar, tipo, as pessoas, tipo, adoecendo ou, tipo... se dedicando tanto, assim, ao trabalho que você olhar e falar, cara, é isso que eu quero pra minha vida? Já teve momentos que eu parei e pensei e vi, tipo, pessoas que eram, tipo, gerentaças no nível super alto e eu olhava e falava, eu não quero a vida dessa pessoa. Tipo, não, mesmo, tipo assim, ela recebendo tão bem, eu falo, eu não quero viver a vida que ela vive, que é de, tipo, de 7 da manhã às 10 da noite o trabalho. Não é o que eu quero. Então, não faço questão de chegar naquela posição. Então é muito curioso. E a partir daí começa a ter alguns fenômenos, né, corporativos, como o quiet quitting, que a gente já falou aqui. Acho que foi o episódio que tava eu e o Pedro, a Nath não pôde vir. Mas acho que a gente falou disso com a Carla também. Também falamos? Pode ser. E aí, dessa forma, acaba impactando a economia também, porque se você não tem... Se determinadas pessoas, determinado grupo específico, não tem vontade de desenvolvimento profissional, acaba impactando um futuro breve ali. Nas empresas, nos escritórios, nas corporações. Mas aí eu acho que é uma mentalidade que tá mudando, entendeu? Porque, assim, não é que necessariamente, não sei qual é o intuito que você falou, impacto econômico, mas eu não vejo como um impacto econômico negativo. Eu vejo como uma nova forma que as empresas vão ter de se adotar para se adaptar. Mas como é que a gente vai se adaptar lá a isso? dentro, Junto né? com esse ponto Essa é a palavra. junto com esse ponto do quiet quitting, tem um também que eu não sei exatamente qual é o termo em inglês que a gente importou, mas é essa ideia justamente de você não querer o cargo de liderança. De você querer fazer o seu trabalho e ficar bem tranquilo no seu trabalho e seguir para casa. Porque um cargo de liderança, ele vem junto com um nível de responsabilidade muito elevado. Exato. Às vezes ele nem vem, a depender da empresa, com um nível de horas de trabalho mais estafante. Às vezes você segue um horário completamente razoável, mas o seu nível de responsabilidade é muito maior. Porque você tem uma equipe embaixo de você, uma equipe pode ser de 2, 3 pessoas, 10, 50, 200. Sua caneta é mais pesada quando você assina. Muito mais pesada. E o seu travesseiro também, ele vai ficando mais difícil. E aí também tem essa tendência. Eu acho bem interessante, porque eu acho que é a forma como as coisas vão se remodelando. A gente já falou sobre isso aqui. Acho que a gente veio de uma galera muito workaholic. Acho que a galera, assim, eu tenho 33 anos, da minha idade, mas um pouquinho pra cima, uma galera que trabalha muito, muito viciada em trabalho, completamente absorvida em trabalho. Aí você chega na galera dos 28, 27, 26, a galera
tá nessa pegada. Não é isso que eles querem da vida. Eu acho que eles veem a vida de uma forma diferente, porque a galera de 40 não tá difícil, porque é burnout. Agora todo mundo ouve falar disso. Por que todo mundo ouve falar de burnout o tempo inteiro? Porque a gente tá tendo vários problemas decorrentes da forma como a gente lida com o trabalho. Às vezes não é o trabalho em si, é a maneira como a gente lida. E é como o mercado vai se reajustar para essas pessoas se sentirem inseridas e as empresas conseguirem abraçar elas para a roda continuar girando, né? Que eu acho que é o grande desafio de como que isso tudo vai funcionar. E eu acho que também um outro ponto que eu acho interessante, que eu percebi isso muito nos meus conteúdos, o quanto a vulnerabilidade é bem vista também. Então, tipo assim, os momentos que, tipo, eu tenho vídeo falando, tipo, cara, eu entrei em computação, eu não sabia programar, foi muito difícil para mim no início. Eu falar que eu tive muita dificuldade para aprender programação, muitas pessoas ficam tipo, caraca, Nina, obrigada por ter falado isso, porque eu achava que eu era a única pessoa passando por isso. Então eu, tipo, tento não criar essa casca de, tipo, sou uma pessoa perfeita e tudo que eu faço é maravilhoso, e tudo que eu fiz deu sucesso, que eu sinto que umas gerações um pouco mais pra frente, tipo, elas querem mostrar só as perfeições. Porque era muito mal visto você ter falhado ou errado. Eu acho que a galera mais nova, por conta desse olhar, assim, mais preocupado com saúde mental e tal, as pessoas se sentem abraçadas quando ela vem alguém mostrando um pouco esse lado um pouco mais vulnerável, sabe? Então eu acho isso interessante. Eu vejo que meus conteúdos, assim, eu mostro coisas muito boas e tal, mas quando eu mostro um pouco do meu lado mais humano, isso conecta muito mais as pessoas. Eu acho isso muito Especificamente legal. a geração Z, ou você fala de maneira geral? Cara, a maioria que eu sinto é geração Z, mas eu não sei se tem a ver também com a questão que eu falei de autoconfiança. É uma pessoa que tá entrando no mercado de trabalho, com isso de tem muitas possibilidades, essa pressão de, caraca, eu tenho que estar com 20 anos, fazendo um monte de coisa, já tenho que estar ganhando dinheiro, porque tem as redes sociais o tempo inteiro, então você tá se comparando muito mais o tempo inteiro com todo mundo. Que meus pais estavam tipo, cara, cada um seguindo ali sua vida, fazendo etc. Você troca uma ideia com as pessoas que estão próximas de você. Teu grau de comparação é tua bolha analógica ali, Não né? é aquilo que de 5 em 5 segundos você vê alguém da sua idade, tipo, comprando um carro, viajando, etc. E você fica tipo, o que eu estou fazendo com a minha vida? É essa sensação eterna de estou atrasado, fazendo uma comparação, sabe? né, dos termos antigos da geração mais velha que a nossa, sempre falava que tinha o primo rico, né? O cara que é o exemplo, que enchia... Todo mundo fala, mas teu primo tá assim. Cara, imagina você viver numa sociedade, num mundo, que você tem 500 primos ricos daqui a um toque, né? Como isso impacta? Se um já te impactava lá atrás, imagina 500 agora no telefone sendo os primos ricos. E não tem nada a ver com o Thiago Nigro. Tô falando primo rico, é a expressão antiga mesmo, que ele se aproveitou muito inteligentemente. Sim. Então... Eu achava que a Natália que a Natália puxou. É porque reflexão. Não, é porque assim, tem tanta coisa pra falar São desse muitas tema que se a gente camadas. começar a falar, a gente vai gravar outro podcast. Então talvez seja melhor a gente gravar outro podcast mesmo. Quer falar mais alguma coisa, Nina? Alguma coisa que você queira compartilhar aqui? Alguma aflição sua? Não sei, acho que é só, tipo, agradecer a receptividade. Então não tá Falei, feliz, tá feliz, que a bom. vulnerabilidade tá um pouco nervosa, assim. Eu tava tipo, ai meu Deus. Foi o primeiro podcast de tecnologia que eu participo. Quer dizer, primeiro podcast que não é de tecnologia que eu participo, Ah, assim. que legal. Eu tava, ai meu Deus, como é que vai ser? E curti pra caramba. E a gente tava nervoso também porque a gente se conversa, tem um assunto fora da nossa zona de conforto também. Então a gente sempre fica assim, cara, como é que vai ser esse negócio, sabe? Pô, ela sabe tudo que a gente tem dúvida. E a gente, de repente eu nem sei a dúvida que eu tenho. Eu achei até vantajoso, porque a gente só vai anotando aqui, entendeu? Não, e com a certeza. consultoria gratuita tá rolando. Não, rolou. E a cada pergunta, não, Nina, me ocorreu uma coisa aqui do nada. Do absoluto Né, nada. Então, Nina, muito obrigado. Brunão, coloca depois as redes sociais dela aí, que acho que já conversaram, né? Sim, ele já... Ah, então Ela já beleza. deu até um esporro nele no Legal Design aí que ela botou. Tá dando consultoria pra todo mundo aqui, tá maluco? Então, pessoal, declaro encerrado aqui mais um episódio do Manda Pro Jurídico Podcast, mas eu também não posso esquecer de pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. Curta, comente, compartilhe, para que assim consigamos cada vez mais desenvolver e crescer esta bolha maravilhosa e virtuosa de juristas que querem transformar o direito. E para qualquer outra dúvida, já sabem o que fazer, né? Manda pro Jurídico, valeu, grande abraço, até semana que vem e a gente se vê por aí.